Salve! Bem, gente, estamos aqui na Bolha Podcast, mais uma edição do nosso EP. Espero que vocês estejam acompanhando a gente. Vocês estão furando bolhas com a gente, bebezinhos? Eu quero saber. Na Bolha Podcast Ubatuba tá aqui mais uma entrevista muito cremosa, chegando junto com a gente aqui. Vamos furar bolha, gente. Só que como é mês do orgulho LGBT+, a gente vai furar bolha com pessoas maravilhosas, maravilhindes aqui de Ubatuba, que moram aqui em Ubatuba, que fazem parte do Paraíso Ubatuba. O Rilson, o Lucas e a Amanda, que são monas, que casaram no Paraíso, entendeu? E o Na Bolha quer sim falar desse amor, essa história de amor homoafetiva que acontece aqui nesse paraíso. A Amanda é assessora de casamento deles também, vai estar aqui trocando uma ideia com a gente, tá? Na Bolha, ela trampa com assessoria de casamentos e está bombando nas produções de casamento LGBTs aqui na cidade. Ou seja, as monas querem matrimônio, meu bem! É sobre isso. Na Bolha Podcast pede licença para chegar de novo aí, ó, na sua bolinha e pra gente ter uma conversa muito cremosa aqui. E vamos que vamos, gente. Começando, ó. Da internet. Então, assim, daquela coisa dentro do meu quarto, lá 99, 2000, começou a internet, bate-papo do UOL, aquelas coisas. Sim. Aí foi onde eu comecei a ter, assim, me entender mesmo. Porque antes ainda, sei lá, né, tinha vergonha, tinha uma retração, né, ficava retraído. Gente, o Wilson falou aqui sobre idade, eu não ia falar, mas é que ele comentou. Porque eu não comento sobre idade, eu quero saber sobre idade, aquelas. Oficialmente, assim, você falou que demorou, não tá pra se identificar como homem gay, até, né, junto da internet se entender, mas assim, quando você entendeu mesmo, assim, nossa, eu sou uma pessoa homoafetiva, um homem gay, você tinha quantos anos já? Mais ou menos. Não vale desde criança? Desde os 9, não, mas assim, 10 anos? mas assim, não, é isso, que nem você foi sempre uma mona afeminada, mas assim... rola pra gente LGBT, eu acho, de outras gerações. Você que falou de idade, por isso que eu tô falando. Não, eu acho que foi com 18 anos, assim, o primeiro. Pra gente, né? Que foi aquela coisa assim, a primeira vez. Porque tem as brincadeirinhas de adolescente. Sim. Você nem sabe o que tá fazendo, mas a primeira vez, assim, um beijo mesmo num homem, sexo, aquela coisa, sabe? Depois de 18, 17, por aí, assim. Entendi. Que aí começou a fluir mais. Mas foi difícil, foi um processo difícil. O Lucas se assumiu quantos anos? Teve mais ou menos assim? Eu já tinha na infância já, né, alguns já interesses assim, mas quando eu assumi já tinha uns 18 também. Porque eu tive um pai muito machista, né? Então ele tinha uma certa resistência, assim, né, na parte dele, né, em relação a isso. Então não tive muita, assim, liberdade para me expressar, né, em relação a isso. E aí ele acabou falecendo e aí eu saí do grupo. Porque é isso, né? A gente quando tem uma família, né? Quando na verdade a gente não tem, né, o apoio da família, é muito mais difícil a gente em questões, né, identitárias, né? E de, né, nossa, engasguei. Tem a ver com sexualidade, a gente fica meio perdido mesmo, né? Por conta dessa opressão, né? Que você falou, né? Tipo, depois você se libertou, que eu acho realmente isso. Vocês de 18 anos, então vocês estavam... Vocês foram muito no rolê da maturidade mesmo, né? De uma coisa mais adulta, né? Que normalmente a gente... Hoje em dia, né? Nessa geração de hoje em dia, a gente vê que a galerinha, tipo assim, já com 10 anos tá super POC, né? Aquela bichinha mais POC, nervosa e ficando com todo mundo. Que ótimo, Acho né? ótimo. Eu acho que as gerações de hoje, elas têm muito mais liberdade que a gente. Por isso que eu também comecei perguntando, acho que sobre isso, porque você na bolha que tem menos de 30 anos, logo, você tem que saber como era antes, entendeu? Mas o Lucas teve namorada, né? Se relacionou com mulher, com namorada. Eu nunca tive, assim, eu nunca namorei. Né? Já aconteceram algumas coisas, mas assim, nunca que eu assumi num namoro, essas coisas do tipo, com uma mulher do tipo assim. Então, assim, mas isso que você falou é verdade, assim, eu acho que na minha época, eu lembro que eu fui criança nos anos 80, então era Gretchen,
Xuxa e Rosana, como uma deusa. Aquelas Bombando. Então eram umas coisas assim que você... E você criança, imitava, fazia, aquela coisa. Sim. Aí, hoje em dia, eu acho muito legal você ligar uma TV e a criança vê uma Glória Groove, vê uma Pablo Vittar, vê uma... Sabe assim, nos programas... Referências, né? E eu vou te dizer que eu tenho sobrinha de 15 anos, que é o melhor amigo dela, é trans. E assim, de boa. A minha outra sobrinha foi defender um amigo que fizeram bullying com ele por ele ser gay. Então, assim, e essa geração já tão normal Não, porque do que a graças nossa, Deus, do que a minha, que é tão preconceituosa. Nossa, né? Porque foi 90, mas, tipo assim, 10 anos depois, mas, tipo assim, é a mesma coisa. Eu acho que de 2010 pra cá tem mudado muita coisa. Eles estão preocupados com Né? tantas outras coisas. Não Não estão saravá, preocupados em gente, quem é. Porque, nossa, né? Eu acho que a opressão que a gente passou pra que essa geração tenha liberdade, né? Pelo menos valeu alguma coisa. Sim. Né? Se a gente teve, né, pais que não conversavam com a gente, não permitiu que a gente, né, se expressasse do jeito que a gente deveria se expressar, hoje, né, depois de muita luta, né, acho que o mês do orgulho é muito isso também, né, ele mostrar que essa luta, ela Sim. é contínua, mas ela também tem tido resultados maravilhosos. E tivemos crianças no casamento. Então, crianças, gente, calma adolescentes. aí, ele tá aqui, ó, dando spoiler do nossa pauta. Mas é importante estar falando isso sobre Lógico, infância. lógico. Então, assim, na minha infância, eu não poderia ir num evento como esse. Meus pais não frequentavam, né? Um casamento, gente, imagina uma criança, né? Pai, mãe, mas tem dois menininhos no bolo. Né? Tipo assim, normal. Sim, Tipo assim, não tem tabu, né? Tipo assim, Não se explicava, não tinha, a gente não tinha visibilidade. Nos anos 80, 90, não existia. O máximo que tinha era alguém mais caracterizado na televisão. Uma Vera Verão, Clodovil. Exatamente, mas era muito pontual. Não existia dentro do convívio. Até por isso, acho que era muito mais difícil pra gente sair do armário, porque era só você perdido no meio. Hoje é tão bonito ver, passar no shopping. Eu tenho um filho de 15 anos e é tão normal para a cidade, como vocês estavam falando. Não existe mais o preconceito de uma forma que eles não entendem o porquê até tem o preconceito. Já é uma coisa tão naturalizada, ainda bem. Dentro da maioria, acho que muito talvez dentro da nossa bolha, talvez também, fora da bolha possa ser um pouco diferente, mas porque são bom construções, assim. né? Porque assim, nas nossas bolhas, a gente vê essas construções mais libertárias, né? E também temos pessoas que são mais moralistas, com famílias mais moralistas ainda. A gente também tem desgovernos aí que estão tentando, né, acabar com todos os direitos que a gente conquistou, né? Então, mas eu acho que você falou, nas nossas bolhas a gente pode ver isso, é muito bom, né? Isso é muito sadio, né? A gente vê essas construções. Porque, gente, vocês estão entendendo, os dois casaram no paraíso, entendeu? Tipo assim, é que eu não sou monogâmica. Louco, eu não quero casamento. Mas deve ser um sonho casar nesse paraíso, gente. Misericórdia. E eu acho que na bolha de hoje tá falando sobre isso no orgulho, por conta que a gente precisa começar a legitimar todos os espaços, ainda mais os espaços de afeto, né? Meninas, eu acho que é isso. Quando a gente se trombou na beira do praia pra ter esse papo hoje, eu pensei, caramba, mano, como é importante, né? Tipo, as pessoas legitimarem o afeto delas, né? O casamento de dois homens numa cidade pequena pode parecer, né, que tipo assim, é pouco um casamento, mas assim, imagina a reviravolta que já não deu, de quantas pessoas não falaram, né, do casamento. Sim. Né? E hoje vamos falar um pouco sobre isso, sobre o casamento. Vocês, pra começar, o script. Mas você pode pode casar e ter um casamento não monogâmico. Sim, enfim. não. Isso não te impede de casar. É que eu acho que eu ia querer um casamento coletivo. Vai ter amanhã, né, Amanda? Um casamento coletivo. Então, mas uma pessoa, Não, amanhã são 9 casais que vão casar. Você queria uma pessoa com vários, né? Eu e mais 4 pessoas. Aí 5 pessoas no Tá casamento. bom. Tá bom. Porque daí Vamos chegar lá. a cada dia da semana alguém faz alguma coisa e vai ter um dia que eu vou ficar sozinha. E daí vai ser o meu E Amanda, dia. você que vai fazer. Você que Amanda, vai você fazer. trabalha. Mas a gente celebra, Esse vai você ser faz? simbólico. Eu Nunca quero. fiz, mas a gente dá um jeito. Eu quero em cima daquela pedra da Fortaleza. Da Praia da Fortaleza. Lá em Maravilhosa. cima. Eu quero lá em cima. No penhasco. Eu já vi Trisal casando, não? Oi? Eu já vi Trisal casando, não? A gente pode ser simbólico, É. né? Toda relação, ela pode ser simbólica. Juridicamente, só 2 pessoas que podem assinar, fazer a parte do civil em si. Mas simbolicamente, quantas pessoas quiserem assinar
um laço de comprometimento, pode ser feito. É. Para o casamento civil, precisa querer constituir família, é por isso que é visto sobre o aspecto da lei, para você manter os mesmos direitos como um casamento heterossexual, então se torna um laço de duas pessoas. Mas, simbolicamente, a gente pode criar isso que é legal dentro dos casamentos LGBTQIA+, que você tem a liberdade criativa de transformar uma celebração do amor como vocês quiserem. E, irmã, é que nem você falou agora, né, Amanda? Legitimar esses direitos afetivos que até então o casal gay, lésbico, LGBT+, não tinha esse direito, né? Não tinha. Então, acho que uma das grandes lutas também para pontuar, né, no casamento homoafetivo é isso, são a legalidade e os direitos de uma velhice garantida enquanto casal, né? É muito novo, é muito recente a possibilidade de ter esses direitos. Antigamente, por exemplo, um casal poderia viver junto por toda uma vida, mas se ficasse doente no hospital e a família não respeitasse essa união, o casal não poderia se encontrar, não teria direitos de poder decidir, por exemplo, sobre como seria o final da vida de um companheiro de uma vida inteira. Sim. Hoje, com o casamento, o reconhecimento, todos esses direitos são garantidos, de herança, de divisão de bens, todos esses casamentos estão garantidos, todos esses direitos estão garantidos dentro da união civil, né, que é muito importante. E é de 2003, então é muito Caramba, recente. mano, Nós estamos aí com um pouquinho mais de 20 anos. Então é muito, ainda é uma comemoração que a gente tem, que é importante realmente no mês do orgulho falar sobre isso, Muito. que é um direito muito importante adquirido. Porque é isso, né? A gente tá falando de famílias que são, né, ainda preconceituosas e opressoras. Como que a gente vai deixar um amor, que é um laço tão bonito, né? De duas pessoas ou mais? Mas como que a gente vai deixar esse laço à mercê depois de uma família opressora de novo, né? Eu acho que é isso, né? A gente tá com passinhos de formiga desde 2003, 2002, mas eu acho que muita coisa tá mudando, né, pro nosso lado, pra garantir, né, que cada um cuide de sua vida e deixe-nos cuidar das nossas, né, em paz, né? Gente, agora eu queria saber, vocês conheceram aqui em Ubatuba? Não, a gente se conheceu em São Paulo. Ah, A gente se conheceu no trabalho, a gente trabalhava junto. O Lucas trabalhou, eu trabalho na mesma empresa até hoje. O Lucas ficou 1 ano nessa empresa e a gente se conheceu lá e começou a se relacionar. Ele saiu, ele foi para outra. Mas assim, em pouco tempo a gente já estava morando junto e nisso a gente já tinha vindo para cá para passeio. Eu já frequentava, há uns 10 anos frequentava. Tem uma amiga que tem casa no Tenório, tinha um pessoal que vinha sempre para Itamambuca, uns amigos, eu vinha com eles. E nós viemos na pandemia. Só que a gente veio para ficar 15 dias e ficamos 8 meses, 1 ano, 2 anos. E aí a gente conheceu muita gente aqui, então assim, acabou fazendo muita conexão, que a gente chegou até a Amanda, as meninas do quiosque da Mimi, André, o pessoal, muita gente gay daqui também, que a gente se identificou, e não também, né, mas assim... e a gente acabou acolhido, né? Sim. E o pessoal fala, né? Bebeu da água de Ubatuba, já era, né? Assim. Já era, gente. Esse lugar, nossa, tá amarrado. O pessoal reclama, por exemplo, nossos amigos falam assim, por que vocês não foram para Santos? Mas é tão pertinho para visitar, para não sei o que. Aqui é muito mais bonito que Santos. Eu acho que é o lugar que escolhe, assim, né? Hoje a gente ainda fica entre São Paulo e Ubatuba, assim. Trabalha em São Paulo e fica umas semanas aqui, uma lá, enfim. E é muito assim, né, um choque de realidades, né? Porque São Paulo, nossa, toda aquela selva de pedra, aquela coisa feia, você vê tanta beleza, né? Tipo assim, eu acho que aqui tem, porque aqui, culturalmente falando, a gente tem bem poucas coisas pra se fazer, né? Mas sim, a beleza que tem aqui, né, tipo assim, é muito grande. Eu ia falar isso, quando a gente vai, é uma perdição a questão de restaurantes e atrações culturais. Isso. Mas, assim, quando a gente vai também, a gente quer ir embora, não vê a hora de voltar. Porque se sente claustrofóbico, assim, né? Mas acho que o ambiente, a São Paulo para cena gay é muito melhor, assim, né? Não, com certeza, de opções, de viver mesmo. Né? Aqui, porque, inclusive, eu acho que entra na pergunta que você também deu um salve. Teve, assim, vocês vamos casar em Ubatuba, cidade pequena. Teve alguma preocupação, assim, específica em preparar esse casamento, por ser um casamento
gay em Ubatuba, assim, teve de repente alguma coisa, vocês falaram, nossa, um empecilho, alguma coisa que barrou, de repente, no começo, não sei. Acho que a Amanda pode até ajudar a complementar aí, mas assim, o nosso fato não foi de acontecer em Ubatuba. A nossa questão foi o fato de ser um casamento gay, né? Independente se era Ubatuba. Independente do lugar. E eu acho que tem uma preocupação nossa com relação a convidados, porque assim, a gente teve uma questão de termos convidados bem diversos, né? Então, tinha criança, tinha família, tinha parente, tinha gente do interior e gente que já era mais... Tinha lésbicas, gays e tinham todas as pessoas que a gente sabe de preferências políticas diferentes, de classe social diferente, você tem convidados de todo tipo. E até de, né, como eu falei, criação, várias coisas. Então, como você colocar todo mundo isso num lugar, né? E agora uma coisa é o evento, que aí a Amanda pode complementar, porque assim, você falar assim, será que... Eu tinha um pouco de medo disso. Será que a empresa de segurança, será que o cara que dá iluminação, será que a pessoa é homofóbica? Será que o cara... Então, assim, como é que eu posso garantir que eu não vou ter problema com o staff? Lógico. Com problema... Então, assim, a gente teve essa preocupação... A gente, assim, não quis fazer uma coisa 100% LGBT, mas, assim, a gente fez bem diverso. Porém, a maioria das escolhas foram... a gente já tinha a Amanda, que a gente já conhecia, e a Amanda, né, sendo gay, pra gente, já tendo feito casamentos gays, foi muito legal e acolhedor pra gente. O Tom, que foi o celebrante, então a gente falou assim, nossa, eu não quero um celebrante contratado aí de qualquer lugar, um amigo, e que seja gay também, e que seja, né, e que tenha propriedade de fala nesse caso, né, porque ele falou muitas coisas assim. Então, as atrações a gente misturou. Então, teve a banda de rock que eram dos amigos, o Caiçaras Band. A gente teve a Luar e as Comadres, que é uma banda feminina. A gente teve a Elaine, Vinícius, né? Mas é só sapatão na Luara, não é? Não. Tem Não, também? tem. Nossa, que... Agora, resta dizer quem. Não sei dizer. Adivinha aí. Bora podcast. Vamos ver se quem é certo. Mas, assim... Então, a gente teve a Elaine, o Vinícius, o Lordelos e o Índio, né? Que fizeram a entrada, a Elaine Moreira. Então, assim, a gente fez bem diverso. A gente trouxe o Queen Cover, foi muito legal, porque o Queen tinha a ver com a nossa história. Assim, nosso primeiro date foi para ir ao cinema assistir o filme do Queen. Então, a gente tentou, de todo jeito, não, tem que encaixar, assim. Então, assim, essa preocupação toda... Menina, eu tinha um fornecedor... que era, assim, extremamente politicamente de direita, de extrema direita. E eu acompanhava as postagens, acompanhava as coisas, e falei assim, meu Deus, como é que esse cara vai... Ele vai jogar uma bomba no casamento. Eu pensava desse tipo, assim. Eu não dormia. E, gente, foi o fornecedor que mais entregou, mais entrou, mais foi comprometido. Então, assim, eu já vi casos, né, Amanda? Eu já vi casos, assim, que... por questões religiosas, que depois a gente pode falar. Eu já vi fornecedor que não quis fazer papelaria para um casal homossexual porque eles eram evangélicos e não aceitavam, não era para prestar esse serviço. Então, assim, aí entra pro lado da intolerância religiosa e não do... nem sei se é intolerância religiosa, é preconceito mesmo, né? Não, porque intolerância, intolerância com a deles, ou tolerância com a deles, não sei. Mas, assim, o papel, ele tinha a ver com a religião, mas também tinha o nome de vocês. Tipo assim, dava pra saber que era um material... não foi nós, não fomos nós. Tá. Foi um caso que aconteceu que eu sei. Então, assim, porque assim, isso que eu tô dizendo, em tudo você tem que pensar aquele convidado que pode fazer piada, pode acontecer alguma coisa, ou o staff mesmo. A Amanda pode ter mais casos aí de preocupações. Inclusive, tem um caso que dá pra contar no casamento de vocês que outros casais heteronormativos não acontecem, que é quando um convidado fala, eu não posso ir no casamento de vocês, porque vocês tiveram esse caso, porque a religião não permite, né? E
E isso acaba sendo, com todos os casamentos LGBT, um cuidado, uma preocupação que a gente precisa ter. Como ele falou, além dos convidados, os prestadores de serviços, fornecedores que estão ali abraçarem a causa. Para você, num dia tão importante, tão representativo, que é um dia do casamento, não ter pessoas torcendo contra ou estarem ali, como eu já vi em alguns casos já até familiares, quase que por obrigação, assim, Sim. não estão verdadeiramente. Então, realmente é um cuidado importante de ter pessoas que estejam ali de verdade, atendendo um serviço. Esse caso que você falou da papelaria foi um pouquinho antes do casamento de vocês. Eu me lembro, Que foi uma empresa de convites que não aceitou, quando eles receberam os nomes e eram 2 homens, não aceitaram fazer o convite. Mas existem outros casos de fornecedores que não aceitam trabalhar. Tem caso no Ceará, tem outro caso em São Paulo. Então, a gente tem que tomar esse cuidado para que o Pink Money não role também, que a pessoa não aceite trabalhar no casamento apenas porque está fazendo o evento, mas entenda a representatividade que é estar num casamento LGBT. E também eu acho que tem um rolê que é assim, você tá trabalhando, né? Eu acho pelo rolê do staff, né? Sim. Da equipe, você tá trabalhando, baby. Se são 2 homens, se são 2 mulheres, se é uma travesti com outra travesti, né? Tipo assim, você tem que ser profissional. Primeiramente. A gente não quer nem que esteja ali, deixa eu falar. Entendi. Se for A ideia. homofóbico, que a gente nem tem. A ideia é, se for homofóbico não tem, assim, mas eu vejo. Tivemos a Luna. Você Tivemos viu? o show da Luna. Não é por falta de eu boa esqueci, pelo amor de Deus. LGBT. Esqueci, pelo amor de Deus. A gente teve o show da Luna que Tá, arrebentou no casamento, assim, E a gente fez... A Luna é maravilhosa. Falando de evento, na verdade, assim, a gente quis fazer um casamento diferente no sentido, assim... Depois que casamos, viramos mais do dia. Mas antes de casar... antes de casar, nós éramos mais da noite. E assim, a gente gosta muito de música, de arte também e tal. Então a gente falou, olha, eu não quero aquele casamento que você fica lá 2 horas esperando o jantar acabar pra começar a banda. Então assim, deu meia hora a gente mal tirou foto, já começou a primeira banda, teve a DJ Sol, né, que é lésbica. Então assim, a Sol com toda a representatividade também de estilo. Então a gente teve a Sol e aí teve a apresentação da Luna, que foi linda a apresentação que ela fez também. Meu amigo falava assim, Wilson, meu Deus, o que tá acontecendo? Assim, aí eu cheguei a Iemanjá, daqui a pouco a Iemanjá tá batendo cabelo. Tá batendo cabelo, girando, cantando Whitney Houston. O que tá acontecendo? Peraí. Ai, meu Deus. Era uma coisa atrás da outra, né, assim. E é da hora que também esse casamento, pelo que vocês estão me contando agora, gerou também uma empregabilidade no meio LGBT, né? Que é o que você falou da Sol, da Luna, né? Tipo assim, do Tom. Sim. Né? Tipo, eu acho que também é isso, né? Tem outra... Quem está no casamento enxerga isso também com outro olhar, né? Tipo, nossa, o casal fez questão, né? De compor também um público LGBT, né? Sim. Tipo, chamar as pessoas também, né, do LGBT. E a gente quis ser diverso. Como eu falei, a gente não quis ser 100% pra não, assim... Até assim, poxa, o que eu quero é isso, é a diversidade. E tanto muitos convidados, e o Tom falava muito isso na cerimônia, assim... Esse é um casamento diverso e a gente vê no rosto, nas pessoas, é idoso, é criança, são héteros se beijando, são mulheres, homens. Teve amigos solteiros de não sei o que se pegou no casamento. Então, assim, você vê a diversidade mesmo de gostos, estilos. E até, assim, no caso do religioso, a pessoa vai, eu acho que ela tem que ir por você, né? Por te respeitar, né? A sua amizade, o seu amor, o que está acontecendo. Aí entra muita coisa no pessoal, né? Não piso ali nessas questões. Deixa eu ver o que mais. Ai, gente, deixa eu fazer uma pausa, porque, gente, aqui eu tô com uma Iemanjá aqui do meu lado hoje na Bolha Podcast, né? Aí eu vou pedir a deixa pro Wilson começar também. Com Wilson. Olha, eu colocando um dado. Tudo bem. É normal, né? Wilson. Eu não imagino. Wilson. É porque é mais comum com W. Mas, gente, o Wilson colocou algumas coisinhas da decoração do casamento aqui na nossa entrevista de hoje. Ele tem Iemanjá. Ele vai contar um pouco da história também, que simboliza, né? O que simbolizou nessa decoração. E eu usei como direção de arte. Também eu adorei. Falei, nossa, você será a direção de arte do Na Bolha. E conta um pouquinho pra gente, sobre essa Iemanjá, sobre
o que a gente tá vendo aqui um pouquinho aqui em cima da mesa. Legal. Na verdade, assim, vamos começar a falar sobre religião, então, né? Menina, assim, nós somos... eu tenho uma criação católica, então acho que talvez eu tenha um pouco de algumas coisas que é pecado na minha cabeça até hoje, assim, a gente trata em terapia. Então, ao mesmo tempo que nós somos católicos, nós também somos espíritas, assim, a gente gosta muito de tomar um passe, vai lá no centro espírita, no Allan Kardec, né, vai assistir uma palestra, toma um passe e tal. Mas, assim, sabe como é brasileiro também, a gente tem de tudo um pouco, né, aí em casa tem Iemanjá, tem um altar lá que tem tudo. Tem o Santo Expedito, tem Iemanjá, Na Buda, dúvida, a gente vai pegando um pouquinho. Acende um incenso e tal. Eu também sou assim. Agora, assim, Nossa Senhora Aparecida é uma coisa que a gente frequenta, a gente vai muito lá junto. Então, e foi muito engraçado, nós fomos a primeira vez e eu ia criança e ele também ia criança com os pais dele. Então, ele relembrou da foto com os pais. Aí a gente foi levar as alianças para benzer em Aparecida. Voltou depois para agradecer. Esses dias a gente foi lá de novo. E é uma coisa que energeticamente é muito bom, assim. Sim. E então a gente, como é que chama, Amanda, a palavra? Ecumênico. Quando é um casamento porque assim, não a maioria das religiões não aceitam, não se pode, né, realizar um casamento gay. Eu acho que tem homoafetivo, eu acho que é a anglicana que pode fazer, mas assim, a maioria tem às vezes uma cerimônia espírita ou budista ou de umbanda, porque são umas religiões mais abertas a ir lá celebrar. Então a gente não teve nenhum sacerdote ou padre ou pai de santo, mãe de santo, né? Foi o Tom, que acho que é de tudo, ele tem energia de ter tudo de ter tudo isso em uma pessoa só, né? Ele tem o axé pra dar a benção do casamento, isso. Com certeza. Ele que celebrou e foi o juiz, né, lá fazer. Muitas pessoas perguntavam, né? Assim, mas como é que é? Mas vai ter padre? Mas vai ter... Sabe assim, as pessoas ficam perguntando um monte de coisa quando você convida, assim. E quando você convida e é diverso, né? Então, assim, aí como entrou Iemanjá? Olha só, a gente fala que Iemanjá que quis participar, né? Porque a gente falou assim, olha, a primeira música do casamento era aquela, assim, reza da Maria Rita. Então ficava, pra Dona do Mar nos abençoar, reza pra quem tem fé. Então, assim, aí a gente falou assim, olha, vai ser a primeira música, porque como estamos casando no mar, foi no Café de la Musique ali à vista, em cima do mar praticamente. Jogado no mar, praticamente. A gente falou, vamos pedir as bênçãos. Eu acho que é uma coisa assim, dá licença, né? Que eu tô no seu lugar, seu espaço, seu terreno. E obrigado, né? Até por a gente escolher morar no mar. Acho que tem um pouco disso, né? Aí, ela começaria o casamento com ela no altar. Aí o Tom foi em casa, ele falou assim, não, eu vou levar. Eu vou carregando ela até o altar. Meu Deus. E aí ele fez toda uma encenação, que a gente só viu no vídeo depois, que a gente estava lá atrás. Ele fez toda uma encenação e levou ela para o altar. Faz um corte. A gente conversando com a Luna. Aí ela falou, Luna, como vai ser seu show? Apresentação. E aí ela falou, os dois sem saber um do outro. Aí a Luna falou assim, olha, amigo, eu tenho um show que eu começo de Iemanjá. E eu chego com o espelho e a roupa, e aí tem uma música da Maria Bethânia, e eu vou tirando e me transformo na drag e faço o show. Aí a gente olhou, nossa, a Iemanjá quer participar mesmo do casamento, né? Porque ela quer entrar e quer estar na atração. Ela quer... É dela, a cidade é dela, o casamento ela quer abrir. Então foi meio que assim, natural, né? Nesse sentido que aconteceu. Aí a gente teve esse quadro, que é um quadro que foi formado com... Ele é um quadro de areia com as fotos. Ele é um quadro de areia com as fotos. Uma parte da cerimônia do casamento, nós escolhemos alguns amigos especiais para derramar essa areia. Eram pessoas que não eram padrinhos ou não faziam parte ali,
mas assim, faziam parte da nossa Pra esse história. ritual, né? Pra esse ritual. Tem razão. Então, assim, Eu poder aí muito falava, forte. o vermelho é a vida. Então, nós temos uma amiga, amigas com a Kátia e a Flávia, que foi com o Gael, que é um filho delas, né? Ela gestou ele. Então, assim, fomos falar de... como é que se diz? Família homoafetiva, né? É, lógico. Então, assim... E aí, cada um fica com a gente em casa. E esse aqui é o topo do bolo. Gente, que olha foi? que topo mais fofo! Misericórdia, olha esse topo, gente. Aqui no paraíso pra vocês, tá bom pra vocês? A gente Maravilhoso. distribuiu o leque, né, Amanda? A gente Foram distribuiu o certo. leque. Teve a menina... Nós fizemos uns óculos. Sabe esses óculos de casamento? Sim. Aí as frases eram assim... tá babado, Nhaí, era... Como é que era? A volta 1 também. Hã? A volta 1. A volta on, teve a volta on, mas teve LGBTQIA, teve várias coisas assim. As bandeirinhas, enfim. Eu queria até fazer um adendo junto com as bênçãos que vocês tiveram, porque falando em Ubatuba é conhecida por chover. E o casamento deles, durante a semana, nós estávamos com aquela previsão. E na sexta-feira, choveu. Vocês lembram disso, né? Choveu. E a gente, como organizadora, a gente fica Sabe, com o né? coração na mão. E no dia do casamento deles, eles foram extremamente abençoados, porque não choveu. Tivemos Entendeu? um dia lindo e É. conseguimos atender com isso. com Choveu, as vai, pessoas. tava nublado, Tava choveu, nublado, mas foi aquela garoa Foi uma fina, loirinha só no comecinho, depois uma acabou, chuva, depois Porque na sexta-feira choveu demais, que parecia que não ia dar pra Caiu um pé acontecer. d'água. Não, e Amanda, é Mas muito deu louco. tudo certo. Trabalhar com evento aqui em Ubatuba é isso, né? É você quase parir um filho com o universo, se conectar com o tempo, meteorologia, porque A você gente foi atrás de pensa- tenda, isso... Porque você nunca sabe se vai chover, se o Bachuva vai honrar o apelido Plano A, Bachuva. plano B, plano C, Não, plano menino D, do se céu. precisar, Olha, a ó, gente faz aqui foi pra bom ter você. colocado Iemanjá em todos, entendeu? Porque ela deu a benção pra você. Ó, Ah, não vai chover, lógico. vai ser um dia lindo, casamento E lindo. dizem que se chove é prosperidade, né? Essas Prosperidade, coisas. Não, é na festa, Deixa eu né, te gente? mostrar esse. Ai, Você sim. falou de... Eu trouxe aqui umas placas que a gente colocou na entrada do casamento, para as Entendi. pessoas já irem se familiarizando de onde elas estavam Sim, entrando. eu achei massa, perdão. O que estava acontecendo. Então, assim, aqui tem um trocadilho, uma pegadinha, né? Então, a gente tem ali... Sejam bem-vindos. Sejam bem enviados. Muita gente que não percebeu. E só depois que foi ver. Né? Aquelas frases de casamento, você é muito especial e tal, enfim. Então, nós fizemos uma placa com o significado das cores da bandeira. Então, a gente deixou para o pessoal, porque tinha muita gente como falei, diversidade. E nem todos eram LGBT. Então, assim, olha, o que significa vermelho, o que é a vida, sol, cura, natureza. Depois, quando entrou as cores marrom e preto, né, simbolizando, assim, as pessoas negras e pretas, e as pessoas transgênero no azul e rosa. Então, Ai, como que foi a evolução da bandeira? Então, a gente fez uma coisa educativa mesmo, Sim, assim. não, maravilhoso, com o porque é pessoal. isso, né, baby? Você, de uma certa forma, queria que as seus convidados sejam bem recebidos, mas vocês também queriam que eles entendessem aonde eles estavam pisando pra também ser tudo fluido, Sim. fluídico, né? Tipo assim, não tem nenhuma, digamos assim, ai, mas eu não sabia. Tudo bem que o convidado não tem que saber nada, tem que ser só o respeito, mas E igualmente. esse é o que eu mais gosto. Foi engraçado, a gente frequentava muito o Bia Bar. E o Bia Bar tinha uma frase, tinha uma placa nesse sentido, a gente meio deu uma adaptada e falou, olha, no mundo não há lugar para homofobia, racismo, machismo, etarismo, capacitismo, xenofobia, intolerância religiosa ou qualquer preconceito. Então, aproveite a vida com alegria, amor, respeito e amor. E a gente colocou e as pessoas já entravam... Deixa aí, tava tão bonito. É que eu queria até aproveitar e falar da identidade Fala. visual de Vamos, deixa vocês eu- achei também. que Mas eu- pode continuar, desculpa te cortar. Pode falar, Amanda, aproveita. É porque a identidade visual deles também é muito bonita. Para todo casamento a gente tem que criar a identidade que vai se apresentar nas cores, na decoração. Quando chega, o convidado chega, ele vai entendendo, Até né? antes, né? No convite, convite, no sim. save the date. E eles, pode olhar que eles trouxeram as cores junto com flores nativas da Mata Atlântica. Aham. Então, ao mesmo tempo que eles trazem a questão
do homoafetivo, do LGBTQIA+, também traz o Batuba com a sua natureza toda aí nessa Da identidade. arte Bem lembrado. linda que vocês fizeram. E é linda, maravilhosa. Não, e esse aqui, eu sempre faço arranjo na minha casa, coloco essa florzinha. Por causa que ela tem é muito Batuba essa Costela de flor, né? Adão, a gente queria muito a costela. Ah, essa é tem maravilhosa. Mas essa aqui, nossa, gente, eu acho muito Batuba essa aqui. Tem muito Nossa, em Batuba, todo lugar que você vai, tem essa flor Batuba. Tem. Então, eles trouxeram ela pra identidade Ficou visual, pra lindo, decoração, gente. ficou linda. E, babies, vocês estão quanto tempo, assim, juntos? Para além do casamento? 6 anos juntos. Assim, 5 anos. Nós casamos quando estávamos com 5 anos juntos. E estamos há 1 ano casados. Fez, verdade. Eu vi uma pergunta aqui. Dia que eu ia 25 perguntar. fez. Esse aqui eu vou deixar por final. Ah, não tá na minha câmera. Ah, louca. Sobre as leis, você tem alguma coisa pra pontuar sobre lei? Aí eu queria até retificar, porque eu falei a data errada. É Aí, ó. mais recente ainda, porque eu tava aqui com a colinha, é mais Lógico. recente ainda do que eu falei. A gente tem, em 2001, o primeiro casal legalizado, que foi na Holanda, e estão juntos até hoje, inclusive. Isso é uma informação interessante. Em 2011 foi a legalização no Brasil, e só em 2013 que foi obrigado todos os cartórios a celebrarem Caramba. o casamento civil, só em 2013. Baby, fazem 12 Que a anos! gente tem. Eu tive a sorte de ser madrinha em 2014 de um casal e hoje Na sequência. faço com muito orgulho aí a assessoria dos casamentos, mas é muito, muito recente, né? Muito recente. E uma pergunta agora, eu não sei se, acho que não vai ser não, a louca. Teve algum casamento trans aqui em Batuba? Ainda não, vamos. Entendeu? Não, eu não quero, Você só não se quer fosse, eu casar, quero mais 4 tá pessoas, vendo? gente. Vamos criar outro programa, Lua Sara quer casar. Ah, louca! Mas eu adoraria fazer De pessoas trans. Então. Porque assim, a maioria dos casamentos, ainda com dados, a gente tem até 2024, 35 países legalizados. Em 2022, 13 mil casamentos LGBT foram realizados no país. E em 2022 foi o recorde, mas ainda a grande maioria são de mulheres. Entendi. As lésbicas ainda ganham. Jura? Não sabia. Ai, tem tudo a ver. Quase 60 Imagina, gente. sapatão Sapatão. adora, é minha, agora eu achei, agora eu não... Sim. E a gente foi tem, super- A maioria são ainda casais de mulheres. Ai, que Então eu bucha. adoraria celebrar novas formas Sim, lógico. de união, casais. Gente, você que é trans, a pessoa trans aqui do Paraíso, ela procura a Amanda, Isso, entendeu? Vamos celebrar. Eu vou fazer meu quadro, a Sara quer casar, mas olha aqui, ó, tá querendo fazer assessoria do seu casamento trans! Vem Exatamente. junto! Olha, precisa. A gente ia enlouquecer. Eu já quase enlouqueci. Que delícia! Eu fui parar no hospital 2 vezes, Meu Deus. achando que eu tava infartando. Aí você No que me dia? levando. Ah, não, durante o processo. Ah, tá. Porque Eu pensei que na festa. assim, com a assessoria já é uma loucura. Imagina quem quer fazer sozinho, por conta própria. Eu não sei como consegue. Então, assim, a Amanda, a primeira coisa que ela falou, é como ela falou. O nosso casamento começou assim, 100 pessoas, 150, 200, né? Aí a primeira coisa que ela dá uma lista, uma planilha, que você tem que colocar tudo. Assim, o alfinete que vai, a flor, pra você não esquecer de nada. O sapato você vai usar... Que tempo você vai pensar naquilo, né, Amanda? A gente fazia encontros mensais, sempre falando, olha, ela foi... A gente teve quase 1 ano de planejamento. Deu um ano de planejamento. Eu queria ter a paciência que você tem. Mas é que tudo vale a pena depois, né? Depois no dia vale... Porque o deles ainda foram muitos detalhes. Porque eles fizeram um festival. Todo mundo que foi fala. O casamento deles foi absolutamente incrível, porque eles colocaram muitos detalhes, a personalidade Exato. deles. Cuidaram disso que eles falaram. Cada um dos convidados, independente do gênero, da idade, iam estar curtindo, iam estar aproveitando da comida, da entrada, finalização, enfim, tudo. Aliás, da véspera, porque eles já começaram fazendo um pré-wedding na Um véspera. prezinho, teve que ter um prezinho. A gente fez, porque Exatamente. veio gente de fora, né? Assim, vamos dizer, a metade da galera era de fora, então a gente fechou, às vezes, assim, uma pousada pra galera ficar. Aquilo que você falou, você comentou aí sobre
o que gera de emprego e de economia para a cidade. Agora, Também. falando como casamento para uma cidade pequena, fala assim, no nosso caso, elas consomem turismo, elas consomem serviços de maquiagem, de roupa. Então, contrataram um monte de maquiadoras e cabeleireiras daqui, roupa, né? Mandaram o pessoal, fora os staffs, fora som, iluminação, DJ buffet, a Jo, né, do Caetano fez o buffet, a Ruth fez a decoração. Sim. Então, assim, tudo empresa daqui. Isso a gente prezou, assim, 99,9%. E só teve a Drinqueria, que foi muito legal, uma empresa muito legal, que é de Caraguá. Mas era tudo, assim, fornecedor de Ubatuba, a gente queria. Os músicos também, tudo daqui, as atrações. Também, né, o rolê da cidade. Só o Queen que foi de fora. Babies, agora uma pergunta pra vocês, que eu tô querendo perguntar faz tempo. Vocês querem ser papais nesse casamento afetivo? Fala você. Construir uma família? Eu quero. Ai, A gente já conversou sobre isso, assim, algumas vezes. Só que, assim, eu gostaria de adotar, né? Até porque o Lucas é adotivo, é um filho adotivo, então eu falei, você podia continuar com essa, né? Mas ele é louco, aí ele fala assim, congela o seu sêmen, sei lá. Como é que faz? Com a mulher congela ovo, eu não sei como é que faz. É porque ele queria que fosse um filho meu. Inseminação artificial. Inseminação artificial e tal. Mas assim, daqui 5 anos, sei lá, não é uma ainda coisa... é cedo pra Mas pensar já numa conversamos. paternidade. Até sobre o casamento, foi uma coisa assim, a gente tava no sofá e olhamos um pro outro assim. Foi muita coincidência. Ele olhou pra mim, não foi uma coisa, um pedido. Ele olhou pra mim e falou assim, por que a gente não casa? Aí eu falei, você quer mesmo? Vamos casar? Vamos, assim, que tal? Podíamos, vamos começar a pensar nisso. Foi assim, uma conversa. E aí eu entrei no Instagram, a Amanda estava fazendo um evento de casamento num final de semana. Esses eventos que casamento day, vai todo mundo, já vários fornecedores. Eu falei, Amanda, tá indo aí. A gente falou na semana, fomos domingo lá, assim, visitá-la. Ela falou, não acredito e tal. Então... foi meio assim de... Orgânico, naturalmente. Não teve aquela coisa assim de eu me ajoelhar no meio da não sei o que. Tem um pedido, assim, né? Mas eu acho que eles também, né? Eu acho que esse rolê de ajoelhar, fazer pedido, lógico que é super lindo, mas... Amarga, né? Mas eu acho que é mais um combinado, né? Uma cena, né? Pra ter registrado. Porque, na verdade, eu acho que é naturalmente que surge a ideia mesmo, né? Não tem como... Existe muita crítica, como você falou, e existe crítica até da comunidade mesmo, assim, de você querer casar. Porque, às vezes, assim, o casamento é uma coisa católica, o casamento é uma coisa de, por exemplo, de vários padrões, de patriarcado, de mariacado, sei lá, enfim. Às vezes a gente fala, gente, por favor, né, vamos... Queria falar 2 coisas interessantes, assim, 2 coisas legais que eu acho que tem que falar sobre essas pessoas. Que eu acho que essas pessoas deram um banho de maturidade, de vida, de não preconceito e tal, assim. Eu entrei com meu pai, então, de 76 anos, de mãos dadas com ele no altar. E assim, então meu pai, e aí ele... Peguei minha madrasta junto, né? E o Lucas entrou com a avó dele, de 90 anos. Ai, meu Deus. Então, assim, ela não é? Fala dela aí. Sim, 90 anos. Podia ter todos os preconceitos possíveis, né? Mas... O amor é maior, né? O Conta como amor ela tava venceu, né? ansiosa, escolhendo a roupa, eu não vou esquecer dela linda, Nossa, perfeita, ela escolhendo com toda a vontade de estar ali, né? Foi demais. Aprovou muitas coisas. Enquanto assim, você tem enquanto você tem pessoas que às vezes, assim, não é que não fazem questão, assim, você vê as pessoas, né, nessa idade, a maturidade, eu digo, né, a consciência e, tipo assim, seja feliz. Quem sou eu pra dizer... Muita gente fala assim, eu odeio casamento gay, mas aí tem aquele meme que pergunta, mas algum gay te pediu em casamento? Não, então... Segue sua vida aqui. Gente, a gente tá assim, caminhando pro final, porque a gente não pode ficar 50 mil horas assim gravando. Só mais uma.
Por favor, lógico. Uma. Lógico. Pode. Estamos ainda caminhando. verdade, A gente não tá no assim- final, já caminhando no final. Não, assim, né? eu quero dizer que a Amanda citou do caso, né, de religião, assim, que é um tema muito delicado, né? Então, aconteceu mesmo. Então, assim, eu tinha uma amiga que ela, 15 anos de amizade, ela é uma pessoa um pouco mais velha, mas, assim, de viajar junto, de conhecer família, de sempre estar... E quando eu falei que a gente ia casar, eu falei que estranho, né? Eu achei que a pessoa mudou. E aí eu falei assim, olha, me desculpa, aconteceu alguma coisa? Porque eu tô sentindo... Porque eu contava as coisas, era tão íntima que eu contava os detalhes Sim. antes. Aí ela falou, sabe o que é? Olha, eu até vou no casamento. Posso falar uma coisa Por favor. adicional? Na verdade, eu queria fazer um complemento que a Amanda citou um pouco a história, mas que foi no caso de religião, assim. Eu tive uma situação que, assim, eu tinha uma amiga que a gente tinha... sei lá, 15 anos de amizade, uma pessoa muito próxima mesmo, conheci o Lucas, a gente viajava junto, comemorava aniversário, programava muita coisa, tanto que a gente convidou essa pessoa para ser madrinha, e aí até assim, eu falei, olha, a gente passava informações sobre o casamento, e eu sentia que a pessoa meio que não respondia, falava, não. Aí uma hora eu cheguei, eu falei, olha, tá acontecendo alguma coisa que eu tô achando que você está estranha aí com a situação. E aí ela falou, sabe o que é? Eu até vou no casamento de vocês. Tipo, até vou no casamento de vocês. Começou assim. Mas, assim, eu não consigo ser madrinha. Eu falei, nossa, mas assim, por quê? Eu chorei 3 dias, pra você ter uma ideia, assim. Porque eu fiquei, lembra? E assim, e por conta de religião, porque essa pessoa é muito católica, mas na concepção dela até bem fervorosa, mas no sentido do casamento é homem e mulher e tal. Eu não vou ser madrinha, estar ali, contra aí, assim, a escolha dela com o Deus dela e do que a amizade, enfim. Então a gente acabou, como é que se diz? Eu como um Bom escorpiano. bom escorpiano, né? É porque é curioso, você fala assim, o que eu faço? Um bom escorpiano ia expulsar essa pessoa do casamento. Foi Ia pra o que eu falar, falei agora. gente, é isso. Pois entendeu? então, Você será? foi legitimamente um Eu perguntei escorpiano. pra Amanda, ela falou, assim, não é uma coisa de não vá, é uma coisa de não fala mais. A pessoa entende que você não desconvida, mas você não fala mais. Não manda mais lembranças, coisas que iam acontecer. Então, assim... Também, né, Hilson? Como que você vai querer também nutrir sentimentos legítimos por pessoas que Sim. você, né, próximas de você que não respeitam, né? Tipo assim, e não é por conta de dogmas religiosos. Eu acho que é amor, sabe? Eu acho que por Sim. mais que não fosse o do dogma dela... Ai, não vai dar pra mim, nossa, eu tenho uma cirurgia, nossa, eu Inventasse quebrei. qualquer coisa, Inventasse né? qualquer coisa, mas eu acho que por um cuidado, Foi com forte. carinho, porque é isso, é o seu psicológico quanto amigo, Foi ele fica forte. abalado. E daí... Mudou a minha cabeça, porque eu falava assim, Aí o o que Deus eu dela- faço? Assim, o que eu faço assim? Se eu for assim, né, me espernear, eu vou ser contra o que eu prego, que é a diversidade, a escolha religiosa, a intolerância religiosa, porque pra mim ela foi intolerante teve intolerância religiosa. Mas assim, sabe que eu vou ser... mas eu sou humano também, e assim, no caso tinha um sentimento de amizade, de decepção, então... Decepção, de Então, traição, né? sei lá, mais ou menos isso, assim. Babies, a gente tá finalizando aqui nossa entrevista, mas Tá bom. eu queria saber, enquanto homens gays que moram nessa bolha de Ubatuba, como que é, assim, vocês acham, que vocês poderiam falar pra gente e pra galera da bolha que tá assistindo a gente, assim, sobre isso, assim, o que a bolha de Ubatuba, que é uma bolha bem moralista ainda, né, tem que melhorar, ou o que ela representa enquanto vocês sendo homens gays aqui vivendo no paraíso? Eu acho que a sua pergunta é muito boa no sentido assim... primeiro, eu acho que a gente tem uma coisa... Somos homens. Ser homem já é uma coisa... Uma certa... Sabe assim, nós somos homens brancos. Sim. Então você fala assim, já é uma coisa que tolera. Sim, já tem os Não seus somos privilégios. afeminados. Então, né, não somos assim tão pintosas, né? Mas, Não pintam tanto. nada, mas, sabe? Dá uma segurada. E é complicado, porque você fala assim... Então, foi o que você falou do dinheiro cor-de-rosa, né, Amanda? Você falou assim, olha, assim, a gente entende o que acontece com dinheiro cor-de-rosa.
Você vê empreendimentos que tem 2 cuecas no varal, anunciando apartamento. Porque eles sabem, os gays não casam, quase não têm filho, têm dinheiro e eu quero consumir. Então, assim, os gays viajam, os gays gastam. Então, assim, turismo, novelas, antes, né, tá novela agora, as meninas estão lá casadas, adotaram, na outra mulher morreu, teve que morrer há X anos atrás na novela que das 8 tá passando. Então, porque não era tolerado. Só que aí você fala a mesma coisa, eu digo assim, com classe social. Então você fala, você acha que você tem uma novela que tem as empreguetes de protagonista. É porque o cartão de crédito quer vender para essas pessoas, porque é coisa que a classe C tá com dinheiro, a classe tá com bolsa, tá com celular, enfim. Né? Então, não vamos esquecer que estamos num ambiente capitalista. Não é o consumo. Agora vamos dizer, primeiro eu quis contextualizar isso, porque existe uma coisa, Ubatuba, a gente nunca teve nada de preconceito por aqui, a gente sempre foi muito bem recebido. Eu vou citar alguns lugares, né, Lucas, eu acho que assim, primeiramente, acho que o top 1, assim, que os outros eu não vou ranquear, mas o primeiro que eu queria ranquear é o quiosque da Mimi, a Mimi, a Bel e a Mariana, que fazem um trabalho excepcional, assim, de ter coragem de botar a bandeira na praia. E é um lugar que você vê criança, família, muito diverso e tal. E aí você tem outros lugares como o Firma, você tem o que você falou o Somebody Love. Mas assim, a gente adora, a gente vai no Bar do Ju, a gente vai no Pulo do Gato, a gente vai no Blues. A gente vai no Blues e dança rock de mão dada, assim. A gente vai ali no dançar forró ali na praia. No filme, a gente dança forró, nós dois juntos, o pessoal adora, assim. A gente não tem muito... Então, não sofremos preconceito aqui ainda, espero que não. Nem olhar, assim, não sei se olhar torto, xingamento, todo mundo acolheu muito bem. Não sei se tem alguma coisa a dizer de outros lugares, assim. Bem recebidos. Né? Sempre. Então, assim... Porque são lugares que vocês se sentem seguros também, né? Porque é isso, a comunidade LGBT, a gente tem que, cada dia mais, né? Costurar entre nossa vida cultural lugares que nos deixem seguros, né? A gente não pode ir em determinado restaurante, determinada balada, que por algum motivo a gente fique inseguro, né? Tipo assim, nossa, Sim. será que esse lugar eu tô protegida? É lógico, você falou do recorde de homem branco, né? Gay e tal, que é diferente, né? Tipo assim, essa normatização dos seus corpos, o homem gay ele já está sendo mais... recolocado na sociedade, nas construções sociais, né? Diferente de uma travesti, né? Que de repente o mesmo lugar que pode ser seguro para vocês não pode ser seguro para uma travesti, Sim. né? Mas por conta dessas construções sociais. E é uma pena que eu falo, será que se eu fosse, né, sei lá, muito mais ainda, né? Porque você vai em determinado lugar, não pode ter o forte, tem que ter só o forte, tem que ter só o novo e tal, enfim. Eu prometi que vamos finalizar. Eu prometi, vou finalizar, tá, gente? Desculpa, eu falo demais. Eu prometi Amanda, fala mais. que eu não vou falar mal da classe LGBT+. Mas olha, bichas, melhorem! Alô! Porque, nossa, é uma dor de cabeça, né? A gente tem que ficar aí falando pra galera que não é do arco-íris. Pra galera que é do arco-íris, a gente também tem que falar pra ser boazinha, não maltratar a amiguinha. Porque, né, tipo, dentro da classe, né, LGBT+, a gente também sofre vários ataques, né? E eu acho que também é por conta disso, né, que a gente está indo à tona com as nossas pautas agora, nesse novo século. Então, tá todo mundo querendo falar um pouco e puxar, né? Gente, a gente tá finalizando a nossa conversa aqui. Eu não passo de falar, eu vou falar pra finalizar, mas a louca começa. E foi uma delícia, uma cremosidade, já passou super rápido, né? Tipo, passa muito rápido muitos assuntos. Eu queria agradecer a Amanda, ao Lucas, Hilson, muito obrigada pelo axé de vocês aqui compartilhado. Gente, depois eu vou deixar o link. Não vou falar mais nada. A gente vai deixar o link do pessoal aqui, né, nos cortes e no YouTube. Eu vou fazer só a última chamada aqui pra vocês, as últimas 2 chamadinhas. Mês do Orgulho LGBT, né? Nós conversamos aqui com a Amanda, com o Lucas e com o Hilson sobre o casamento LGBT, sobre a homoafetividade aqui no Paraíso. E que essas bolhas sejam estouradas e que nossas bolhas sejam aí, ó, multiplicadas no arco-íris, que a gente tenha direito de ocupar todos os lugares com dignidade e todo axé. Pra você que tá assistindo a gente, na bolha, é um projetinho baby, é um projeto piloto baby.
Então você aí de casa, vocês aí, ó, chegam aí, ó, com collabs cremosos, com Na Bolha Podcast. Estamos esperando, ó, Lua Sara está esperando o seu contato. Deixa eu te dar um presente. Ganha presente. Essa bandeirinha aqui, ela foi pra muitos lugares, muita gente tirava foto depois. Meu Deus, Foi distribuída no casamento. É uma que estava lá, um presente pra você. Ai, Vi, graças. E a gente quer agradecer aí o seu convite e parabenizar pelo seu trabalho, a sua cara e a coragem, que eu sei que é difícil. E conte com a gente aí para o que você precisar, com a Amanda, para conteúdo, para conexões, Sim, tá sim. bom? E Eu que agradeço, o trabalho gente. da Transviva, Transarte, do podcast, tudo. Gente, Parabéns. ó, é isso. Estamos ganhando até presente agora Na Bolha, entendeu? Meu primeiro presente e do E Na casa Bolha logo. Podcast. Não vou casar, não vou casar, prometi. Mas quem quiser casar, Mas quem quiser quiser, ó, casar, Amanda daqui. pode me procurar, casem mesmo, porque vale a pena. O último toque, gente, vocês procurem Lua Sara, procurem Na Bolha Podcasts. Na Bolha Podcast está atrás de collabs cremosas. Vem junto com a Na Bolha, por favor. Não, mas vem mesmo, entendeu? Fura essas bolhas, vamos aí misturar nossas bolhas e flutuar sobre todas elas.